Bom, só coisa leve, gente. Aqui eu estou apresentando a vocês uma lesão que já caiu em algumas provas, né? Por isso que eu botei essa lesão aqui, que é a lesão do sinal de zorro, ou do guaxinim. O guaxinim é esse bichinho, né? Tá vendo como o olho dele é assim? Por isso que é o guaxinim. O guaxinim apareceu aí? Não, fique quieto aí. É a fratura na base do crânio. Então, fratura na base do crânio forma essa lesão. Então, o cara pode confundir isso com a quimose, né? Então, o médico, na verdade, ele vai... Não parece com aquelas quimoses, né? Parece, mas ele vai avaliar quando ele vai ver o crânio, ele vai ver que tem uma fratura, né? Para poder ter a certeza de que... não quer dizer que toda fratura no crânio venha causar isso, não, mas é bem provável que ela cause essa lesão de guaxinim, na do guaxinim, bem provável. É um sinal. Tem uma aqui que é essa de sugilação, tem essa, né, sucção, né? Por essa do víbices, uma equimose também conhecida porque ela deixa marcas, e quando você utiliza assim uma vara, né, uma coisa assim, um instrumento, uma hastezinha, geralmente as crianças são cometidas nesse tipo de lesão, é conhecida como tipo de víbices, tá vendo? Que o sangue se extravasa por se afastando, né? Na pancada ali no meio, mas ele ali, né? Um instrumento cilíndrico aí que foi utilizado para cometer essa lesão, né? Muito encontrado em crianças, né? Tem a síndrome da criança maltratada, tem um estudo só sobre isso daí na medicina legal. Bom, escoriação, só tenho a dizer que são lesões na epiderme, certo? Não atinge a derme. Só tenho a dizer isso. E o que mais? E o que mais? E isso aqui, ó. Eu quero que vocês vejam essa lesão. Estão vendo essa lesão aí, não estão? O agente vulnerante arrancou a epiderme. Não atingiu a derme. Tem pequenos sangramentos, mas é considerado uma escoriação, certo? E daí? Bom, isso agora é uma questão de prova. Vamos lá. A escoriação, certo? Por mais profunda que seja, não ultrapassa a derme. A ferida, por mais superficial que seja, ela ultrapassa a derme. Então, a ferida ultrapassa a derme, por mais superficialzinha que seja, ela ultrapassa a derme e sangue. A escoriação, não. A escoriação, não. A ferida, você pode fazer com uma faca, né? Uma agulha. Agora, na escoriação, aquela camada basal, ela é que vai providenciar a regeneração do tecido, certo? E não deixa o quê? Cicatriz, tá? Entre as fibras colágenas, né? Bom, não importa a extensão, daqui a 30, 40 dias, essa lesão vai se regenerar. Agora, lembra daquele artigo 129? Olha que situação. É uma lesão grave ou gravíssima? Extensão, né? Feio isso aqui, não tá? Não é grave nada. Nem é grave, é. Analise o código. Veja. É aí que o candidato erra, né? Habituais. Sossego, né? Então, essas múltiplas lesões se caracterizam uma lesão corporal de natureza leve. E se é uma lesão corporal de natureza leve, não abre nem inquérito policial. Entendeu? Termo circunstanciado. Juizado especial, civil e criminal. Exatamente, exatamente. Amém. Seja violência doméstica. Exatamente. Até um tapa, uma rubefação, se for violência doméstica, abre inquérito. Nessa classificação. A escoriação é considerada como ela, porque vai regenerar, não vai deixar cicatriz. Em poucos dias ela já começa o processo de regeneração, né? Começa a formar a crosta serossanguinolenta, né? Não impede a pessoa de exercer suas atividades. É a Lei 9.099, né? Essa lei dos juizados especiais, certo? Agora, isso como o colega falou, né? Se a violência é doméstica contra a mulher, aí abre inquérito policial, ok? Então, isso pode ser uma questão, né? Pode ser uma questão. Nesse caso da brasileira, o que é que aconteceu com essas lesões aqui? Foram todas regeneradas. Ou seja, ela só atingiu a epiderme. Não ficou cicatriz nenhuma. E pela característica da lesão e pela forma como foi feito, isso é um estudo bem mais amplo, foi constatado que se tratava de uma autolesão. E a autolesão, no nosso código, não é punido. É fato atípico. Não existe no nosso código a lesão. Mas ela caluniou, ela acusou um terceiro, ela cometeu um crime de calúnia. Então ela, de vítima, passa a ser autora. Percebe a situação? A autolesão
Realmente né, não está tipificado, mas ela teve uma intenção de um dolo, lesar alguém. Você tem que analisar as coisas, né? Bom, lesões superficiais, vocês estão bem. Se cair uma questão, vocês acertam. Não tenho dúvida. Com esses casos que nós discutimos aqui, as lesões profundas, eu só, inclusive, falei, só vou citar a ferida, né? Que é ferida, estou falando de contusas, né? Mas são feridas cortocontusas, são feridas incisas, né? De diversas formas. É aquela ferida que ultrapassa a derme, atinge planos profundos, e ela se consolida com cicatrização, né? Aqui uma consolidação aqui de uma pessoa que é, sofreu uma tentativa de decapitação ou degolação. Sabe a diferença entre decapitar e degolar? Degolar, tirar a gola. Decapitar, tirar toda a cabeça. Calma. É a ver. É a ver que é um tipo de lesão contusa, lesão corto-contundente, planos abertos, bordas irregulares. Um típico de lesão, não sei, se foi no site do Malthus, uma lesão corto-contundente, entendeu? Todas as características. Então agora as lesões cortantes, lesões incisas, né? Vamos analisar cada uma dessas lesões aqui, viu? Ali a gilete atuando pelo deslizamento, uma lâmina sobre uma linha, seccionando o tecido. Ela deixa uma marca conhecida como arco de violino. Arco de violino não é porque é um instrumento parecido com o instrumento arco de violino. É parecido com o movimento. Lesão em arco de violino. Se vocês ouvirem essa palavra, sabe que é uma ferida em si, cortante. Quando o instrumento, a forma da lesão, gente, caracteriza as bordas regulares, a fenda de entrada e a fenda de saída são proporcionais. Se fosse uma faca, a borda de entrada seria mais profunda e a de saída, a cauda de entrada, né, chamada cauda de entrada, e a cauda de saída seria mais fina, mais superficial. Essa lesão ultrapassou a epiderme. Se atingiu a derme, a epiderme já foi embora. Que a epiderme está em cima, né? Lembra aqui da buchinha da gente. Extravasou sangue, atingiu a derme. Bom, mais uma característica também de uma lesão pisa, né? Lesão perfurante. Essa aqui tem pegadinha de prova. Perfurante. E tem umas aqui bem bravas, certo? Então, perfurante é o seguinte: punctória, né? Atuando pelo afastamento do tecido em torno do ponto, avançando no sentido da profundidade. Lança, né? Flecha, adaga, instrumento aqui, uma agulha, né? Só que esses instrumentos eles têm um calibre. Vocês sabem que é o calibre, né? A espessura dele. E tem instrumentos de pequeno calibre que causam aquelas lesões com forma de ponto. Tem os instrumentos de médio calibre que vão causar uma lesão em forma de... Já estão vacinados comigo, né? Não vão causar lesão em forma de ponto, certo? Essa aqui é a pegadinha. E o instrumento perfurante de grande calibre? Alguém sabe dar algum exemplo de grande calibre? Não tem. Não existe. Porque já é contundente. Ele já é pérfuro contundente de grande calibre. Então não tem. Um instrumento perfurante de pequeno calibre, agulha, alfinete, tachinha. Um instrumento perfurante médio calibre, picador de gelo, aquele furador de coco. Não, é perfurante de médio calibre. Lesões perfurantes. Por que eu botei essas imagens de faca aqui, lesões perfurantes? Na verdade, são instrumentos pérfuro cortantes de um gume, e esse aqui de 2 gumes. Eu só botei essa imagem aqui porque as lesões causadas por instrumentos pérfuro contundentes, melhor, perfurantes de médio calibre, são idênticas às lesões são idênticas às lesões dos instrumentos perfurantes. Professor, como é? Repete para mim. Não entendi, não. Vamos lá. Tesoura. É o instrumento perfurante ou cortante? Depende. Se eu utilizar ela fechada, é perfurante, de médio calibre. Se eu utilizar ela aberta, pérfuro cortante. Ferida punctória, em forma de ponto, está aqui. Uma dúvida? Está bem ampliada aqui, vocês podem observar que está bem ampliada essa lesão. Instrumento perfurante de pequeno calibre, sem dúvida. Aqui um exemplo, né, de uma lesão
causada por um instrumento perfurante, né? Uma flecha, né? Uma flecha. Se eu não me engano, isso aconteceu foi aqui, eu não me lembro onde. Provavelmente uma besta, né? Mais lesões perfurantes de pequeno calibre aqui, ó. Lesões ictórias, lesões provocadas por agulha, né? Alfinete e tal. Será que o cara está se drogando aqui? Parece. Você conhece alguém que toma medicação na veia com frequência? Existe, não existe? Então, eu não posso achar que essa pessoa está se drogando. Até analisar. Pode, não sei. Pode, pode. E você, como investigador, encontrando uma situação dessa, o que é que você faz? Você espera um pouquinho, dá o flagrante no cara, ou vai esperar para ver quem foi que forneceu a droga, para ver quem foi. Como é que chama esse flagrante que você espera? E você espera um pouquinho mais, para ver quem é que está vendendo a droga, para ver quem é o chefe, do tráfico. Como é que chama esse flagrante? Hein? Não. Ó, já daquele que você bota o policial bota no carro uma droga, vê assim, aqui, ó, peguei você com droga no carro. Esse é o forjado. É o flagrante postergado. Você postergou o flagrante, é o flagrante deferido, postergado, né? Você só pode fazer, você é obrigado a dar flagrante, você como policial. Mas você pode postergar se você justificar. E essa justificativa depende de quê? Você lembra? Lembram? Se tiver, não viu isso? Rapaz, já viu. Depende se você, na justificativa, né? Se você está perseguindo, né? Uma chefe da quadrilha, né? Se você vai ter um aumento de pena. Tem justificativas que são inerentes a esse tipo de. É isso, exatamente. Bom, aqui está uma cena de um filme. Lembra desse filme? A Atração Fatal, não foi? É isso? Que aqui é o picador de gelo, tá vendo? Que ela utiliza o picador de gelo para provocar lesões, né? Por que estou mostrando essa imagem aqui? Só para lembrar vocês que instrumento perfurante de médio calibre, a lesão é idêntica a um instrumento pérfuro cortante de 2. Então, a faca com 2 gumes deixa aquela lesão. Deixa eu botei aqui a lesão. Tem as imagens, não tem. Mas a lesão é como se fosse uma faca. Mais na frente eu vou ter, mais na frente eu vou ter. Mas lembrem disso, certo? Que esse instrumento provoca uma lesão idêntica a uma faca com 2 gumes. Instrumento perfurante de médio calibre. Agora, tem uma lei que é aplicada justamente para esses instrumentos perfurantes de médio calibre, uma lei de Filhós, lei da semelhança e lei do paralelismo, certo? Vocês, meninas, querem um dia fazer alguma operação plástica de alguma coisa lá? Tem alguma coisa que você não está gostando de você, você quer, sei lá, eu tenho vontade de fazer, só não tem dinheiro. Mas, sei lá, preste atenção, porque essas linhas aqui, ó, elas são muito importantes no processo de cicatrização da pele. Tem muitos casos, por exemplo, de cirurgias abdominais, que a incisão é assim, ó, nesse sentido aqui, ó, redução, né, não é de estômago, mas é plástico também para redução, né, e eu conheço muito caso de pessoas que sofreram lesões, a cicatrização é muito ruim, muito difícil, que ficaram aqueles, como é que chama, aquelas marcas, aquelas cicatrizes assim, queloides, assim, horríveis, né? Vocês conhecem alguém que passou por isso? Conhece, né? Conhece. Você fez a operação plástica? Muito bom. Então, essas operações, elas são sempre os cirurgiões plásticos, né? Observar essas linhas, porque elas ajudam a cicatrização. E o que é que isso tem a ver com a medicina legal? Tem a ver que, como as lesões também são invasivas, né? De acordo com a localização da lesão, ela vai ter uma forma diferente, ou igual. Então, a lei da semelhança, as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às lesões produzidas por instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. Foi aquilo que eu falei a vocês, certo? É a primeira lei de Filhós. A segunda lei, lei do paralelismo. Na mesma região, as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são paralelas entre si. Vou explicar isso. Você já sabe que as lesões perfurantes médio calibre são idênticas a lesões de instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. Como é a forma da lesão? Ela sim,
a forma da lesão assim, como se fosse uma faca de 2 gumes, né? Penetrando na epiderme. Então, se as perfurações forem nas costas, por exemplo, elas são paralelas, elas acompanharão as linhas que forem esse lado. Essa é a lei do paralelismo. Lesões perfurantes com instrumentos de médio calibre, ou uma lesão por um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. Tem essa forma. E serão paralelas entre si, se elas estiverem na mesma região. Aí veio um tal de Langer com uma lei do polimorfismo. Né? Ele repara o seguinte: essas regiões tem algumas localizações que elas se entrecruzam, né? Tá vendo aqui? Elas estão se entrecruzando. Aqui, os entrecruzamentos, né? Dela, né? Aqui tem entrecruzamento e tal. Então, o que o Langer falou é o seguinte: se a lesão for nessas regiões de entrecruzamento, aí esqueça, forma polimorfismo. Pode ser de qualquer forma, certo? Pode ser em forma de estrela, pode ser em forma de ponto. É só isso. Lei do polimorfismo. Lei de Langer. As lesões produzidas por instrumento perfurante de médio calibre, quando produzidas em uma região de entrecruzamento, aquela região ali, né, onde as fibras se entrecruzam, mostram aspectos bizarros, estrelado, anômalo, certo? Diversas formas. Polimorfismo, certo? E aí, galera? Rapaz, já são 9 horas. Tem paz. Pode sim, para acompanhar essas coisas e tal. E aí, pessoal, 9 horas. Acho que só deu para pegar metade. Se eu aumento o ritmo, vocês não vão pegar. Se eu falo rápido, se eu jogo a slide aqui, vocês não vão pegar. Se eu parar, falar, desenhar, dar exemplo, o que você pegou, fica melhor. Você retém melhor. Mesmo que não dê tempo de dar todo o programa. Vocês estão entendendo? Vocês concordam comigo? Pronto. Vamos mais um pouquinho? Vamos pelo menos. Bora mais um pouquinho. Bora mais um pouquinho. Amanhã eu estou de plantão. Amanhã quase 5h30 da manhã. Eu ainda não cheguei na pérfuro contundente, que aí eu entro aqui em balística, e aqui é mais, vocês precisam ter noções da balística para poder se entender isso aí pode ser uma questão de prova, isso aí aqui eu boto fé aqui na questão de prova, tá aqui. Mas vamos ver, corto contundente, né? Machado, mecanismo de ação de instrumento cortante e contunde. Olha só. Rapaz, tem uma imagem daqui do ML, que tem um cara com cravado aqui no crânio dele, uma enxada. E o cara estava vivo. A enxada, o cabo da enxada aqui assim passando, o cara foi levar de maca, a enxada brocou aqui. E ele vivo. Foi essa? Olha aqui. Tá vivo. Olha aqui. Viveu. Essa lesão causada por um instrumento perfurante de médio calibre, chamada de encravamento. Então, é uma complementação. São algumas lesões especiais, mas é instrumento perfurante de médio calibre. Um vergalhão. Grande calibre, né? Já é um instrumento pérfuro contundente. Já é um instrumento pérfuro contundente aqui. Repare como tem a contusão, né? Tal. E essa lesão é pérfuro contundente mesmo. Além do encravamento, tem uma chamada empalamento. Já ouviu falar desse empalamento? Empalamento é um caso particular do encravamento. Olha essa situação dramática de um ladrão. O ladrão tentou. Ele foi assaltar. Deve ter escorregado. Receber primeiro? Deve ter escorregado. Essa lesão, gente. Não, olha, essa lesão, quando uma haste penetra no períneo, sabe que o períneo é a região entre o ânus e o órgão genital, certo? A lesão é o que não vi, não? A costura, né? A lesão na costura é chamada, essa lesão, haste, empalamento. Era uma morte escolhida por muitos, na época daquelas guerras braba medieval, né? O pessoal pegava os inimigos, né, derrotados e botava exposto em praça pública, né? Todo mundo enfiava na lança assim, ó, para expor para os, né? Empalamento, né? É uma lesão hoje que pode ocorrer por acidentes, né? Perigosíssima essa lesão. Não se deve remover a pessoa, né? Ela tem que cortar a haste aqui e levar a pessoa com a haste e tudo porque se você pode, a hemorragia pode se, né, extravasar ali, né?
É, lesão de empalamento. Mas ainda tem muita miséria pela frente aqui ainda. Lesão de scalp é uma lesão muito comum, por exemplo, quando o cara está dirigindo o carro sem cinto de segurança, o carro não tem airbag e tal, aí o carro bate, a testa bate no retrovisor. Não, no retrovisor. No retrovisor, né? Aí arranca, é uma lesão de scalp, né? Aqui é a guilhotina, né? Essa lesão aqui de mutilação, né? De mutilação. Tem. Árabe. É Alcorão aqui. Alcorão. Roubou, corta a mão. Falou, corta a língua. Tem isso lá não. Tem? Ah, é? Eu não acho. Eu acho que por isso tem coisas que eu admiro lá. Né? Com certeza. A lesão de mutilação, ela pode ocorrer guilhotina moderna, né? Aquela guilhotina de cortar papel e tal. E ela, acidente de trabalho, né? Normalmente de trabalho. Aqui é um caso de esquartejamento, né, galera? Caso aqui, acho que foi na Bahia, ó, esquartejada, tá vendo? Hein? Não, aqui é Maltos, aqui é Brasília. Não sei, eu não sei. Às vezes não tá carbonizada, não, mas às vezes a pessoa justamente queima para tentar depois. é, não, queima para eliminar os vestígios, pra eliminar vestígios, mas não queria que ele Matsunaga, né? A mulher esquartejou o cara, tal, botou na mala, né? Ele é mulher. Então, aqui, ó, esgorjamento, degola e decapitação. Esgorjamento é lesão localizada na região anterior do pescoço. Anterior aqui, ó. É antes, que vem antes. É o esgorjamento. A degola na região posterior. Degolar é aqui. Mas você não arranca a cabeça. Aí a decapitação quando você arranca a cabeça. Tá aqui, ó. O esgorjamento, tá vendo? A lesão na frente. A degola por trás. Tem uma cena aqui histórica, né? Bíblica. E a decapitação aqui, botei umas imagens mais amenas de um filme aqui. Decapitação. Ah, o morto morreu com essa cara aqui. Ele estava. Não existe isso. Isso é só em filme. Né? Cara de morto não expressa emoção. Nós vamos ver isso quando falar de tanatologia. Certo? Não tem negócio de filme assim, pela cara ele estava vendo uma pessoa assim. Não tem nada. Isso é coisa de filme. Pérfuro cortante, faca. Olha aqui as lesões que eu lhe falei, de pérfuro cortante. Lesões podem ser algumas paralelas, tá vendo? Paralelismo, tá vendo? Pode ter sido produzida por um instrumento perfurante de médio calibre, essas lesões de médio calibre. Ela poderia ter sido produzida por um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. Então, se pode ter sido produzida por um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes, poderia também ser produzida por um instrumento perfurante de médio calibre. É isso que eu quero que você não esqueça. As lesões são semelhantes, lei da semelhança, lei de Filhós, certo? Aquilo que eu desenhei naquelas linhas. Lei do paralelismo, as regiões são da mesma região, elas são paralelas, e do polimorfismo, quando elas são nos entrecruzamentos das linhas, das malhas. Agora, o detalhe, tá? Tem uma historinha aqui legal. Vamos ver se dá para pegar ela aqui nesse tipo de situação aí, olha. Se eu pego aqui para você. Olha, gente, a situação é a seguinte. Se você pudesse ver toda essa imagem aí, você ia ver que o cara teve mais de 50 perfurações, certo? Foi atingido no coração várias vezes. Foi atingido no pulmão várias vezes. Isso pode ser uma questão de prova, hein? Então presta atenção, historinha. O agressor, ele não só queria matar, como produzir lesões acima do necessário. Concorda comigo? Bom, então você vai pensar, né? Pode concluir também que o agressor utilizou de muita crueldade, né? Para cometer esse tipo. Não é não. Não é não. Não é. Não houve crueldade do ponto de vista penal. Vamos analisar. Porque essas coisas são as pegadinhas. São as pegadinhas. E na hora que essa vítima recebeu 4, 5, né, 6 facadas, ela já tinha morrido. As outras 45, então não seria mais cruel. Esse não é o meu raciocínio, não. Estou dizendo como é o raciocínio do penalista. Tá? Então ele vai argumentar, não foi uma morte cruel. As primeiras facadas já mataram as outras. Como é que a pessoa pode sofrer se ela já está morta? Né? Mas você, que é policial, está investigando esse caso, concorda, né? Que uma pessoa que dá tantas facadas assim não está no seu juízo normal, né? Alguma coisa está alterando essa pessoa. Bom, e se você é um delegado ou um investigador, e se você pega essa situação em flagrante, esse agressor vai ser preso, certo? E o delegado vai fazer o quê? Abrir uma representação,
para o juiz, e o juiz vai pedir um exame de sanidade mental. Olha aí, já estou falando um pouco de imputabilidade penal. Por quê? Ele pede isso. Por que ele vai pedir um exame de sanidade mental? Que existe, gente, existe uma possibilidade da pessoa que cometeu esse crime ser uma pessoa doente mental, tamanha extensão, né? Não vou nem usar a palavra crueldade. E que na hora que a pessoa estava praticando aquela conduta, ela nem sabia o que estava fazendo. Aí vem um psiquiatra forense, vai atender a ordem do juiz, só o juiz pode autorizar isso, artigo 149, Código de Processo Penal. E se o delegado não representar, esse é um detalhe, o promotor pode fazer isso requerindo ao juiz também. Se o delegado não representar, o promotor que vai receber o inquérito pode requerer isso ao juiz, né? Só um detalhezinho para vocês lembrarem que se um não fizer, o outro pode fazer. Bom, mas se o psiquiatra entender que na hora em que a pessoa praticou a conduta, certo? A pessoa estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou se comportar de acordo com esse entendimento, o que é que o juiz vai abrir? Logo após a absolvição, a pessoa vai ser submetida a medida de segurança. Mas não vai ser condenado. Não é condenado. Vai ser, puxa, com um crime bárbaro desse, né? E seria um bárbaro se a pessoa fosse normal, entenda? Se a pessoa fosse normal, seria bárbaro. Mas como pessoa doente mental, não há imputabilidade. É inimputável essa pessoa. Perceba a situação. Se o cara vai dar uma facada só, dá logo 20, diz que é maluco, e não é condenado. Não sou eu que criei o Código de Processo Penal brasileiro, não. Só estou mostrando algumas situações e algumas pegadinhas que podem cair em prova, entendeu? Isso é uma pegadinha que pode cair em prova, né? Isso é chamado absolvição imprópria no Código de Processo Penal. Ficarem interessados, conversem com a professora de processo penal, né? Tem alguma dúvida. Mas é esdrúxulo, né? Você quer ver? Artigos 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Imputabilidade penal. Código Penal, título 3, artigo 26. Fica melhor para você entender direito assim, mostrando uns exemplos, né? Fica melhor, né? Porque eu mesmo não aguento mais ficar lendo aquelas leis assim. Aí quando a gente consegue contextualizar, a gente até entende, pode não aceitar, né? Eu, no meu íntimo, assim, eu não aceito muito isso, sim, mas pelo menos entendo como é que funciona essa lei. E já é o quê? Imputabilidade. A gente está dando vários tópicos assim, porque se não der tempo, me dá tudo, pelo menos já falei de imputabilidade. Na primeira aula falei de sexologia, já falei um pouco sobre sexologia, já falei a questão da declaração de óbito situações de aborto, feto, a gestação tardia, prematura, né? Já falei sobre isso, da obrigatoriedade ou não do médico legislar o atestado médico, uma morte do feto, né? Tem 3 situações. Dá uma lida no manual, na apostila. Você já teve acesso à apostila? A apostila eu peguei um trabalho, atualizei, trabalho já próprio para concurso público mesmo, né? Não inventei nada, só adaptei o que? Alguns slides, botei alguns slides, algumas situações e atualizei a lei, que era fácil achar na internet, só que estava desatualizado, né? E enxuguei, botei os pontos que caem no nosso concurso. Essa aqui é um tipo de lesão chamado lesão de defesa, né? Quando a pessoa coloca o braço certo, ela recebe as lesões do antebraço, certo? Você lembra dos ossos aqui do antebraço? Esse aqui é o húmero, né? Esse húmero, né? Esse aqui, é fácil lembrar. São 2 aqui, né? Tem 2 ossos aqui. É o rádio, porque o rádio, ó, a antena do rádio aqui, ó. Ah, disso. Né? Fica mais fácil, né? A antena do rádio, né? Esse aqui é a una. Una. Tinha outro nome, mas agora é una, né? Então a borda unar, ou melhor dizendo, o osso unar, essa aqui é a parte do antebraço, né? Que recebe as lesões de defesa. Então, às vezes a pessoa vai sendo atacada, então você vai se defender. E quando você coloca assim um braço, você recebe as lesões aqui. É um sinal de lesão de defesa, é um sinal que a pessoa foi agredida, certo? Então, se eu ouvir falar de lesão de defesa, já sabe que assim, pode ser na borda ulnar da mão, né? Que é essa no dedo mindinho. Aqui um desenho, tá vendo?
lesões de defesa. Pode ser na mão, a pessoa tentando segurar a faca, né? Como está aqui, né? Na mão, ok? É por isso que tem aquele cacetete Fanta, né? Ele protege aqui, ó. O cara segura aquele cacetete, né? Protege aqui, para ele se defender e atacar com a outra borda.